nosso tema hoje aqui no programa Espaço Aberto é saúde, falar sobre a campanha Setembro Lilás, que é o mês de conscientização a respeito da doença de Alzheimer. O especialista, nosso convidado hoje aqui no programa, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, é o Dr. Edson Ingleses de Oliveira Vidal. Ele é médico geriatra, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também professor da Unesp, campus de Botucatu. Gentilmente atendeu, aceitou o nosso convite para este bate-papo. Dr. Edson, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, começar trazendo alguns dados aí para ilustrar um pouco o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Um levantamento da instituição Alzheimer's Disease International. As expectativas, aliás, as estimativas indicam que em todo o mundo hoje existam aproximadamente 50 milhões de pessoas acometidas pelo Alzheimer e a expectativa é que esses índices possam chegar a 75 milhões aproximadamente em 2030 e mais de 130 milhões em 2050. Esse aumento estaria relacionado aí ao envelhecimento populacional. O Alzheimer é uma doença que atinge predominantemente pessoas na terceira idade? Sim, os casos em pessoas mais jovens são mais raros e é realmente muito mais comum que isso aconteça em pessoas idosas com mais de 60 ou 65 anos. Uhum. Quais são os fatores que podem levar ao aparecimento do Alzheimer? Existe a carga genética, ela tem responsabilidade sobre a manifestação da doença, mas também há outros fatores que podem ser agravantes? Sim, então, a gente tem um componente genético, mas a maior parte dos casos dos pacientes com doença de Alzheimer e outras demências, eles não são casos familiares, ou seja, não é porque você tem um avô ou uma avó que tem demência que necessariamente você tem um risco aumentado de ter esse tipo de doença. A gente sabe que existem alguns fatores genéticos que contribuem para isso, mas tem uma parte grande que tem a ver com fatores ambientais e de vida. Então, por exemplo, a gente sabe hoje que, por exemplo, algumas questões da nossa história de vida, por exemplo, como o nível educacional que as pessoas tiveram, né, são determinantes muito importantes do risco de demência das pessoas. As doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, tabagismo, é, contribuem para isso, a perda auditiva. Então, a gente tem uma série de fatores que juntos contribuem e que poderiam ser modificados. Alguns deles são de ordem individual e outros são de ordem de saúde pública. Então, por exemplo, você tem um país que cuida da educação da sua população mais jovem, isso é uma coisa que vai proteger esse país, a população desse país, de desenvolver demência no futuro. Inclusive, o Brasil hoje é um dos países mais afetados pela doença, porque, claro, além de ser uma nação muito populosa, ainda é tomada por uma taxa relevante de pessoas nas classes média e baixa, né? Pessoas com condição socioeconômica mais vulneráveis. Isso também acaba sendo um fator agravante? Com certeza. Essa carga social é, é muito forte nesse tipo de doença. E, assim, eu acho que uma metáfora que você pode pensar é o seguinte, sabe, na hora que você cria uma sociedade que é voltada para a prevenção de doenças como as demências, isso faz bem para todas as pessoas, porque veja, se uma das questões é você melhorar a saúde cardiovascular, se outra questão tem a ver com melhorar níveis de educação, por exemplo, né, e você consegue fazer isso para a população inteira, porque isso é bom para a demência, isso é bom para outras doenças, isso é bom para AVC, para acidente vascular cerebral, é bom para infarto, é bom para a saúde da população como um todo. Como que a doença normalmente se manifesta, especialmente no início, doutor? A doença de Alzheimer, especificamente, ela tende a se manifestar, a maior parte das vezes, com sintomas de esquecimento. As pessoas podem também ter outros sintomas, como algumas disfunções para realizar atividades mais complexas que exigem planejamento, por exemplo, cuidar das suas finanças. Você pode ter sintomas depressivos junto, você pode ter algumas, assim, menos comumente, a pessoa às vezes pode ter alterações de linguagem no início, mas os sintomas mais comuns acabam sendo o déficit de memória, né, de você esquecer coisas. Mas, assim, aqui eu acho que tem uma coisa importante para entender, que eu acho que é importante para os ouvintes, porque, veja, quem não teve algum déficit de memória um dia? Quem nunca esqueceu uma comida no forno? Né? Quem nunca queimou alguma coisa? Veja, todo mundo já fez. A única pessoa que nunca queimou nada no forno é a pessoa que nunca cozinhou. Não é verdade?
Se você um dia já cozinhou, assim, e fez isso suficientemente, você já queimou alguma coisa. Se você é uma pessoa que tem compromisso, fatalmente um dia você esqueceu o compromisso. Agora, como é que você diferencia esses esquecimentos corriqueiros de coisas mais importantes? Porque aqui eu estou falando, sabe, de eventos marcantes. Estou falando da pessoa que, sabe, do idoso que recebeu uma visita dos filhos no fim de semana passado e hoje não lembra que os filhos vieram visitar, acho que vieram visitar ano passado. Né? Estou falando de, sabe, de você ter passado o dia inteiro vendo notícias na televisão relacionadas, por exemplo, a um acidente de um avião, né? Por exemplo, como houve no 8 de janeiro, uma invasão dos prédios, né, do Palácio do Planalto, e isso vira notícia, você está vendo isso e você não lembra que você... Mas o que aconteceu? Não teve nada que aconteceu ultimamente. Né? Você teve um parente que está internado no hospital, um evento marcante na vida de uma família. E você pergunta para a pessoa, quem está internado? Sabe? É o seu irmão que está internado. É esse tipo de esquecimento que deixa a gente preocupado. É esse tipo de coisa que essa doença vai estar fazendo. Por quê? Porque às vezes o esquecimento ele vem não é que eu estou esquecendo, é o lugar no cérebro que está armazenando a memória. É a atenção, porque eu estou falando com você pensando nas minhas filhas que vão chegar da escola, estou pensando nos meus outros compromissos. Aí, quando eu não foco a atenção, eu não consigo armazenar isso. Correto, doutor. No caso do diagnóstico precoce, né, a doença sendo diagnosticada logo no início desses primeiros sintomas, que tratamentos há disponíveis para esse paciente para que a doença estacione? Há a possibilidade de que ela regrida os sintomas? Como que funciona a forma de tratar o paciente com Alzheimer? Perfeito. Então, realmente existe uma ênfase atual na questão do diagnóstico precoce. Infelizmente, essa ênfase no diagnóstico precoce ela é menos em função daquilo que a gente gostaria, que é a existência de um tratamento que eu consigo tratar precocemente e essa pessoa vai regredir os sintomas, vai voltar ao normal, vai ser curada da doença. Isso, infelizmente, hoje não existe ainda. No Brasil, hoje, a gente não tem nenhum tratamento que reverta a doença. Na verdade, não existe isso nem no mundo. O que a gente tem são drogas mais antigas, aí, que já estão com 30 anos, que podem ajudar a aliviar alguns sintomas, que podem ajudar algumas pessoas, mas nem todos os pacientes se beneficiam delas, e cujo efeito não é para sempre, né? E que também tem os seus efeitos colaterais, e isso tem que ser feito realmente com acompanhamento médico. E nos últimos anos, têm surgido drogas novas, que são drogas que ainda não estão disponíveis no Brasil, que são anticorpos, que são moléculas que vão tentar. A pessoa vai tomar esses remédios por uma infusão endovenosa, e elas vão tentar retirar do cérebro da pessoa, porque elas vão se ligar às substâncias relacionadas à doença de Alzheimer no cérebro da pessoa, para tentar que o cérebro consiga se livrar delas. Então, já existem drogas que conseguiram mostrar isso, só que o que essas drogas mostraram muito pouco para aquilo que se esperaria é uma melhora clínica das pessoas. Então, as melhoras que foram observadas são, assim, pensa numa escala que vai de 1 até 18 pontos, sabe? De 0 a 18. Nos estudos de uma dessas drogas que deu mais certo, sabe? A pessoa melhorou, em comparação com outro grupo, 0,4 pontos de uma escala de 0 a 18. É muito pouco. Um outro estudo agora recentemente publicado, numa escala de 144 pontos, a diferença foi de menos de 5 pontos. Então, sabe, é uma coisa muito irrisória para a fortuna que essas drogas vão custar. Então, lá nos Estados Unidos, elas custam mais de 25, 30 mil dólares. Sabe? E elas não são desprovidas de risco. E o que acontece? Com todo tratamento novo, a gente está começando a entender os riscos dela. Então, existe o risco da pessoa fazer inchaço no cérebro em alguns lugares, de alguns sangramentos. E às vezes as pessoas se concentram muito na questão do medicamento porque você está doente, você tem um parente que está doente, você quer, né, o que eu posso fazer? Né? E veja, esses remédios não estão acessíveis ainda, a gente nem tem clareza do quanto que do ponto de vista do paciente mesmo, isso vai fazer diferença, né? Então é precoce para dizer no longo prazo, sabe, o que vai acontecer com isso. Então, por exemplo, uma das coisas um efeito colateral dessas drogas novas, a gente não tem clareza, é que nos estudos elas mostraram, por exemplo, uma redução do tamanho do cérebro das pessoas. Qual que é a implicação disso? A gente não sabe, né? E eu acho que é importante colocar isso para vocês, porque
muitas vezes isso vai surgir, né, no WhatsApp da família. Nossa, agora tem uma cura para a doença. Aí a família está querendo fazer uma vaquinha para mandar a avó para os Estados Unidos para tomar um tratamento. Veja, são tratamentos muito caros, que a pessoa vai ter que fazer um monte de exames de imagem, sabe? Toma um remédio, tem que fazer o controle do exame de imagem. Tipo, não é um negócio, você vai lá, tomou o remédio e voltou para cá. Sabe, são tratamentos ao longo de muitos meses. Então, a gente não tem realmente, por exemplo, clareza do real benefício para as pessoas. Porque você mostrar que diminuiu a substância no cérebro, veja, isso é um dado interessante, mas veja, isso não resolve. Porque o que você não quer um cérebro mais bonitinho para você fotografar na ressonância, você quer um cérebro que funcione melhor. E o que tem de diferença de funcionamento hoje ainda é muito pequeno. A gente espera que isso avance com o tempo e que nos próximos anos a gente tenha drogas melhores e tenha mais clareza, inclusive, do efeito de longo prazo desses remédios. Entendeu? Mas então, no horizonte de curto prazo, a gente ainda não tem nenhuma perspectiva de alguma coisa curativa, infelizmente. O que não quer dizer que não tem nada para você fazer. Porque quando você diagnostica precocemente, o que você pode fazer para ajudar a pessoa a se preparar para isso? Né? Como é que é a questão do apoio familiar dela? Como é que é a questão da equipe de saúde que vai cuidar dela? Por exemplo, nas fases avançadas das demências, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de se comunicar. Né? E as pessoas todas evoluem, assim, é muito comum dos pacientes lá na frente, porque a demência não vai mexendo só com a memória, ela vai afetando o cérebro como um todo. Então, as pessoas lá na frente, depois de muitos anos, vão tendo dificuldade de andar, de falar, de reconhecer as pessoas queridas. E aí você não consegue mais perguntar para essa pessoa como é que ela quer ser cuidada. Então, por exemplo, se tem uma pessoa idosa com uma demência em fase avançada, que ela não consegue mais engolir direito, e ela começa a ter pneumonias, porque ela aspira o conteúdo da saliva dela, da boca dela, veja, isso é um sinal de uma demência em fase muito, muito avançada. Algumas pessoas nessa situação iam querer ser cuidadas em casa, iam querer um foco exclusivo sobre o seu conforto, enquanto que outros iam querer ir para o hospital e tentar ser mantidas vivas, mesmo que elas não estivessem mais conseguindo se comunicar. Só que, quando ela está nessa fase, a pessoa não consegue mais contar para a gente o que ela gostaria. Então, o diagnóstico precoce, ele me permite, além de tentar dar um apoio através de uma equipe interdisciplinar para essas pessoas, ele me permite conseguir ouvir dessa pessoa o que é importante para ela. Me permite fazer um plano de tratamento que tente levar em consideração as coisas que são importantes para essa pessoa e para essa família. Quando a gente fala na adoção dessa equipe multidisciplinar, né, pensando em amenizar, minimizar, né, as dificuldades com o agravamento da doença que aparecem na questão da mobilidade, na questão da fala, da comunicação, como o senhor comentou. Então, por exemplo, um fisioterapeuta, o próprio psicólogo, o fonoaudiólogo, seriam profissionais destas áreas, por exemplo. Sim, ó, acho que o profissional que eu colocaria nessa área super importante seria o terapeuta ocupacional, que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece, né? E o terapeuta ocupacional tem um papel super importante aí. Você mencionou o fonoaudiólogo, o nutricionista também, né? Então, o fisioterapeuta para manter essa pessoa em mobilidade. Porque, veja, não, se eu posso ter... Você pode ter o mesmo paciente, essa mesmo teor de patologia, essa mesmo acúmulo de substâncias, mesmo número de células mortas no cérebro e de conexões cerebrais perdidas. Mas uma pessoa, ela está num cenário em que ela vive numa família que dá apoio, ela tem fisioterapia, ela se mantém se exercitando, ela conversa com a sua família, ela não fica sentada o dia inteiro vendo televisão, sabe? Então, ela tem atividades que são significativas para ela. E aí, veja, eu tenho clareza de que isso tem um impacto no dia a dia dessas pessoas, na qualidade de vida delas, maior do que qualquer remédio que a gente tenha hoje. Sabe? Você conseguir ter uma rotina de atividade para essas pessoas, um apoio para elas conseguirem se manifestar, porque frequentemente esses pacientes são infantilizados. Veja, a pessoa está numa demência numa fase inicial, ela consegue conversar, ela consegue dizer o que é importante para ela. Às vezes a pessoa vai no médico e o médico não conversa com ela, conversa só com o filho. Mas a pessoa consegue ainda emitir opiniões, consegue dizer o que ela quer comer, o que ela não quer comer, se ela quer passear, se ela não quer passear. Sabe, você tem como envolver essa pessoa ainda. Obviamente, nas fases mais avançadas, isso vai ser mais difícil. E frequentemente, normalmente impossível, inclusive. Mas no início, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida muito razoável, se você consegue, mas só se ela conseguir ter esse nível de apoio. Se você pegar agora, colocar ela o dia inteiro sentada de frente à televisão, que ela nem gostava de ver, aí a gente vai ter um problema.
Doutor, a gente pode afirmar que hoje o Alzheimer é a demência mais recorrente no mundo e que outras demências, né, outros formatos de doenças neurológicas, cerebrais nós temos hoje, graves também, assim como Alzheimer. Claro, então veja, as demências são uma família de doenças, né, que tem como característica essa perda de funções cognitivas, então, da memória, da comunicação, da função de planejamento, que pode, inclusive, acometer a personalidade das pessoas, elas podem mudar o jeito delas serem por causa disso. Às vezes envolve a localização delas no espaço. E existem uma série de doenças que vão estar afetando essas dimensões do funcionamento do nosso cérebro numa intensidade suficiente para que as pessoas não, para que as pessoas tenham dificuldade de executar as tarefas do dia a dia delas. Então, hoje eu não consigo mais trabalhar porque a memória não está boa, eu não consigo mais cozinhar porque eu não consigo mais organizar os ingredientes na ordem correta. Então, isso são sinais de demência. E aí, veja, eu posso ter, como você falou, a demência da doença de Alzheimer é realmente a demência mais comum, né? Que se acredita que seja responsável por cerca de 70% dos quadros, mas isso até pode mudar no futuro, na medida que a nossa compreensão sobre a base patológica da doença aumenta. Eu tenho várias outras doenças que causam isso. Então, eu posso ter, por exemplo, as demências de origem vascular. Então, isso é o caso do paciente, por exemplo, que teve um acidente vascular cerebral, teve um derrame, sabe? Ele pegou, pode ser que ele pegou uma areazinha do cérebro pequena, que era uma área que já mexia com comunicação e com a forma de organização dele, do funcionamento dele, das tarefas complexas. E a partir desse pequeno derrame, ele está incapacitado em relação a isso. Isso já pode ser um quadro de demência. Entendeu? E aí isso seria, então, veja, isso pode acontecer por um derrame único, pode ser por vários derramezinhos que foram acontecendo, como pode ser um derrame enorme. Então, outra grande causa de demência são as demências vasculares. Eu tenho outros grupos que mexem, que são classificados de acordo com, em grande medida, com a região do cérebro que eles acometem. Por exemplo, um outro grande grupo são as demências frontotemporais, que mexem com essa região anterior aqui do cérebro ou com uma parte aqui lateral, que vão estar mexendo primariamente ou com o comportamento ou com a linguagem. São pessoas que precocemente começam a ter dificuldade de se comunicar ou de reconhecer significado de palavras, sabe? Você olha aqui, você vê uma maçã e você olha esse negócio aqui, sabe? Não é aquela coisa que você está falando e você, mas o que é aquele negócio? Que é uma palavra que você não fala todo dia. É isso de você olhar um objeto que é de conhecimento comum e você, sabe, olhar uma maçã e falar assim, nossa, vaca, sabe? Por exemplo, isso acontece, né? De você não conseguir formular expressões direito, de você começar a ter frases que são frases, sabe, truncadas, em que falta uma preposição, em que o sentido da frase vai se perdendo. Então, tem algumas demências que mexem com isso. Tem outras que se relacionam com outras doenças, como a doença de Parkinson. Então, tem uma série de doenças dessa família das demências. Frequentemente, elas são diagnosticadas como se fosse tudo doença de Alzheimer, e, na verdade, tem nuances entre elas, que aí você pega realmente uma equipe especializada no cuidado desses pacientes, ela consegue, olha, isso aqui não era doença de Alzheimer. Isso era uma demência frontotemporal, era uma demência de Corpus-Levi, que é outro tipo de demência. Né? Então, tem algumas que são realmente mais comuns, tem algumas que são muito raras. E aí, realmente, mas o diagnóstico disso, você precisa de uma equipe que tenha realmente experiência nessa avaliação. Porque senão vira tudo doença de Alzheimer, entendeu? Doutor, a Organização Mundial da Saúde, mais um dado aqui para a gente debater, né? A OMS, ela aponta que há uma incapacidade hoje nos sistemas de saúde, já que apenas um quarto, aproximadamente, dos países do planeta hoje tem plano de suporte ou estratégia para lidar com pacientes que tenham demências, né? Que tenham Alzheimer. Como que é essa situação hoje no Brasil? E o envelhecimento populacional deve impactar ainda mais essa situação? Sim, com certeza. O Brasil é um país que está envelhecendo, né? A gente ainda está numa fase em que a gente ainda tem um predomínio da população numa faixa ativa, numa faixa produtiva. Então, a gente ainda não chegou numa situação de ter mais gente na faixa improdutiva, quer dizer, produtiva entre aspas, porque hoje em dia isso também já mudou tanto, né? Hoje em dia, os idosos não devem ser vistos como pessoas improdutivas, eles produzem muito. Tem, inclusive, que no nosso país, a gente sabe hoje, em grande parte das famílias, o arrimo da família é o paciente, é a pessoa idosa. Né? Então, o envelhecimento da população realmente é alguma coisa complexa, que tem questões positivas e tem questões negativas. E a gente pode e deveria, enquanto nação,
tentar trabalhar o envelhecimento, tanto das pessoas que já são idosas hoje, como daquelas que a gente espera que se tornarão idosas no futuro, para que elas tenham um envelhecimento mais saudável, com mais independência. E aí, veja, o Brasil realmente hoje, ele carece de um plano nacional para isso. A gente tem um número de especialistas na área do envelhecimento, tanto de geriatras, gerontólogos, quanto de neurologistas especializados em demência, quanto neuropsiquiatras, que ainda é bastante pequeno. Né? A gente tem um número pequeno de equipes interdisciplinares para fazer esse tipo de avaliação. Né? E grande parte dos médicos generalistas que a gente tem, eles não estão preparados hoje ainda para diagnosticar essas doenças. O que eu acho que é uma pena, porque eu acho, inclusive, que eles teriam condições de fazer isso. Eu acho que é uma questão de formação e de tempo, de condições de trabalho, porque também, às vezes, o médico está na atenção primária e tem uma sobrecarga tão grande de trabalho, com tantas coisas, e esse tipo de avaliação demora tempo. Talvez você gaste 1 hora com o paciente para conseguir entender isso. E veja, se você está numa equipe que você está muito sozinho nela, quem faz a avaliação cognitiva acaba sendo todo médico. Se você está numa equipe que você tem como dividir isso, você tem um psicólogo, um enfermeiro, outra pessoa que pode fazer uma parte da avaliação, você consegue dividir isso e as coisas podem ir mais rápido. Então, a gente realmente tem uma carência muito grande e existe uma necessidade muito grande do país avançar, tanto no sentido de políticas, principalmente no sentido de políticas públicas, como de legislação para proteger essa população. Para proteger a população e incentivar, né, estimular, contribuir para que as pessoas, de uma forma geral, melhorem seus hábitos de vida, né, doutor? Com certeza, porque veja, o hábito de vida não é uma coisa que depende só da minha vontade. Né? Ele depende, veja, comer saudável. Quantas pessoas têm acesso razoável à alimentação saudável? Né? É todo bairro que tem lugares que têm acesso a um preço acessível para a população, a verduras, frutas frescas. Né? É, veja, as nossas calçadas, né, são agradáveis para as pessoas caminharem. Veja, a gente tem várias cidades que as pessoas cortam as árvores da calçada para não ficar arrancando folha. No calor, que é o calor típico do Brasil, é difícil você caminhar durante o dia ali. Não é verdade? Aí você tem uma calçada tá toda quebrada, que a pessoa tem medo de andar e cair. Não é? Você não tem ciclovias, as pessoas. Né? Então, quantos parques que a gente tem, né? Quantas praças que a gente tem para as pessoas interagirem umas com as outras? Privação social é uma coisa, como depressão, são coisas que contribuem para a demência. Né? E esses fatores todos que a gente está falando, eles não são responsáveis por pouca coisa. Tem estudos que sugerem que 40% dos fatores que contribuem, sabe, das causas das demências, elas são evitáveis. E se a gente conseguir melhorar o nível de educação das pessoas, tratar melhor o risco cardiovascular, né, evitar a perda auditiva. Então, essas coisas durante a juventude têm um potencial para o país enorme. Só que a gente precisa de políticas de Estado para isso. Não pode ser uma coisa que muda a cada governo. A gente precisa disso como uma política, sabe, daqui para frente, para sempre. Porque isso não vai fazer efeito em 4 anos, nem em 8 anos. Você está falando de décadas. Só que se a gente não olhar para isso, não melhora. Porque, veja, mudar o hábito de vida da população não vai surgir só de campanha de, nossa, faça mais exercício. Eu preciso criar condições práticas que facilitem a prática do exercício, que facilitem o estilo de vida saudável, né, a conexão entre as pessoas e tudo mais. Perfeito, doutor. Uma aula aqui pra gente falando sobre campanha Setembro Lilás, que é o mês de conscientização para doença de Alzheimer. Nosso tema hoje aqui do programa Espaço Aberto em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Eu queria agradecer aqui a participação do Dr. Edson Iglesias de Oliveira Vidal, ele que é médico geriatra, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também docente da Unesp Campus de Botucatu, que gentilmente atendeu aí ao nosso pedido, à nossa solicitação para esse bate-papo. E mais do que falar sobre conscientização a respeito de sintomas, tratamento, prevenção, né, doutor? É da importância do apoio, como o senhor ressaltou várias vezes, do apoio da família, dessa rede de apoio que o paciente com diagnóstico acometido por uma doença como Alzheimer ou qualquer outra demência vai precisar, né? Isso, e do poder público também, que tem uma função muito grande nisso. Perfeito, doutor. Muito obrigada mais uma vez. É um prazer.
Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!